Pagamentos do auxílio emergencial estão chegando ao fim e uma incerteza do que vai acontecer a partir do ano que vem. A pandemia, ao que tudo indica, para a população economicamente ativa, fará parte da rotina das pessoas durante bastante tempo ainda. Não tem uma perspectiva de primeiro semestre com essa população vacinada. E ainda falta informação e o desenrolar de tudo que diz respeito à vacina até para a população vulnerável. Mas essa tem uma tendência de ser atendida mais brevemente. Mas de que maneira o governo vai administrar a conta que precisa ser paga com tudo que foi gerado de déficit a partir do auxílio emergencial, definir a vida no que diz respeito à renda cidadã, o Bolsa Família, e de repente, será que nós vamos entrar em 2021 com a necessidade, diante de uma segunda onda de pandemia, de um novo auxílio? Uma situação ainda mais preocupante para as contas do governo? Vamos conversar com o professor Raul Veloso, que está conosco, sempre nos atende aqui no Bandeirantes Acontece, aí secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento. Professor, como vai? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem. Professor, o governo estaria numa sinuca nunca antes vista se nós entrarmos em 2021 com uma necessidade de atendimento à população, com algo parecido do que está se encerrando exatamente agora no auxílio que foi oferecido? Olha, eu acho essa situação realmente bastante complicada. Não sei como é que vão administrar isso, porque a esta altura do campeonato já deveria ter sido anunciado algum tipo de extensão de prazo para esse programa de auxílio emergencial, que, a meu ver, já foi complicado tê-lo reduzido de 600 para 300 reais. Imagina agora zerá-lo completamente se a pandemia e seus efeitos estão aí a todo vapor. A razão básica não acabou. É preciso continuar, porque as pessoas que foram beneficiadas são pessoas que vão ter dificuldade de voltar a ter uma atividade, mesmo uma atividade informal, nesse quadro dramático da doença que nós estamos vivendo. Então, é preciso o governo agir rápido. Senão ele vai ter de fazer isso sob pressão, o Congresso atropelando, enfim, vai ser mais um desgaste muito grande para este que não tem sido o governo que muita gente esperava que fosse. Professor, o senhor enxerga um caminho econômico e jurídico para que algum outro tipo de assistência seja paga em 2021? O governo já sinalizou algumas vezes que tem medo de cometer infrações a teto de gastos, lei de responsabilidade fiscal. Como fazer isso? Bom, ele pode prorrogar o esquema de economia de guerra, que vigoraria até dia 31 de dezembro. Esse esquema deveria continuar enquanto a situação fosse uma situação excepcional de economia de guerra. Como eu disse, eu não vejo outra forma de dizer o que é que nós estamos vivendo. Realmente é uma situação de guerra que houve no passado em outros países. Nós nunca tivemos isso. E, por isso, tem de prorrogar aquele esquema que ele libera o governo de cumprir uma série de exigências e, sendo entendido dessa forma, não tem por que pessoas aqui nos mercados, analistas radicais, quererem dizer que nós vamos entrar aí em algum tipo de crise, de redemoinho, de questões econômicas e sociais. Não tem por que esperar isso se a situação é, de fato, uma situação fora da nossa rotina. Professor, a emissão de papel moeda continua sendo uma alternativa que, quando se fala desse assunto, é sempre uma polêmica e tratam isso como, sempre em primeira análise, né, como um absurdo. E o governo nunca fala sobre esse tema. É medo de ir a fundo nesse tema e perceber que talvez ele não seja tão relevante assim, tratar desse tema, mais do que fazê-lo, mas tratar desse tema. E efetivamente, uma vez escolhido esse caminho, que tipo de prejuízo mais próximo a gente poderia imaginar se fosse escolhido pelo governo?
Pois é, eu acho que se for escolhido o caminho de emitir moeda e financiar os gastos excepcionais que nós estaríamos fazendo, nenhuma das consequências que são identificadas, a principal delas sendo a aceleração da inflação, deverá ocorrer. Esse é um tipo de risco que os governos têm de correr diante de uma situação limítrofe. Eu vou dar só um exemplo rápido. Na crise que nós tivemos há pouco tempo nos países desenvolvidos, por conta da falta de pagamento de financiamentos imobiliários, era uma situação análoga a esta. De repente ia quebrar todo mundo, porque as pessoas não iam honrar os compromissos com esses financiamentos, os bancos, o sistema financeiro quebraria junto, e depois viria uma sequência de eventos muito complicados. No final, teríamos uma situação de recessão e de desemprego jamais vista antes. O que é que o governo fez? Ou melhor, o que é que o Banco Central fez nos países desenvolvidos? Emitiu moeda, assumiu os compromissos que as pessoas não puderam pagar, e esse dinheiro foi usado para regularizar os financiamentos e repor as economias dos países desenvolvidos nos trilhos. Veja, lá a inflação até caiu. Não é que a inflação vai subir, até caiu. A inflação sobe aqui quando tem fuga intensa de capitais, muitas vezes fomentadas por reações internas que não deveriam estar acontecendo, e a partir daí sobe a taxa de câmbio, tem pressão sobre preços ligados ao dólar, até que de novo se consiga reequilibrar as coisas. Mas a emissão de moeda é o caminho, é a única solução para você injetar liquidez e colocar o dinheiro na mão das pessoas. Esse dinheiro estaria circulando lá se não tivesse ocorrido a pandemia. O problema é a pandemia. Identificando esse problema, essa solução deve continuar até a pandemia ser controlada. Aí a discussão passa a ser a discussão da vacina, de como controlar a pandemia e não ficar preocupado se vai ter efeito A, B, C ou D. Professor Raul Veloso falando ao vivo aqui com a gente na Rádio Bandeirantes. Professor, a gente já entrevistou o senhor aqui na rádio dezenas de vezes, ao longo de muitos anos, não é? O senhor é considerado um dos maiores... considerado um dos maiores conhecedores da realidade econômica brasileira, especializado em contas públicas. Quantas vezes eu não me lembro de ter ouvido o senhor chamar a atenção para o fato de que vários governos ao longo da história estavam gastando demais. Eu estou falando isso tudo aqui para a relevância da declaração que o senhor nos dá agora, defendendo a continuidade do pagamento de algum tipo de auxílio emergencial, com esse nome ou com outro, mas da excepcionalidade da situação, né, professor? Porque aí é a diferença que faz ter cabelo branco. É que a gente vai aprendendo ao longo do tempo a diferenciar uma situação de crise aguda, emergencial, e de uma situação normal. Nós não estamos na situação normal. Se nós estivéssemos numa situação normal, eu seria o maior defensor do controle fiscal, como sempre fui. Só que eu aprendi com o tempo, com a experiência, que é só olhar o que os países fizeram, como eu disse, em situações parecidas. Eles foram lá, enfrentaram o problema, tiveram a coragem e fizeram aquilo que minimizaria os efeitos terríveis que acontecem nesses casos sobre o emprego das pessoas. Nós íamos ter pessoas morrendo pelo meio da rua. Além da fome, tem o problema do vírus, que causa uma doença, infelizmente, terrível, que nós estamos vendo agora, passado esse ano, como que isso se manifesta. Ora, se só tem uma saída, vamos adotá-la e vamos separar as coisas. É que o governo foi pego praticamente com 1/4 do seu mandato, ele tinha outros planos, queria fazer outras coisas, certas ou erradas, e não se conformou
que o jogo tinha mudado, tinha virado completamente e que ele teria de ter o equilíbrio para reconhecer isso, enfrentar com coragem, correr risco. Veja, o governo chegou a dizer no Congresso, no começo da crise, que com 3 a 5 bilhões de reais ele aniquilaria, foi esse o verbo usado, a pandemia. Pois bem, de lá para cá, os dados aí oficiais mostram um pouco mais de 500 bilhões de reais que foram gastos, vamos dizer assim, na marra, empurrados. As autoridades foram empurradas para fazer algo que não teve nada a ver com o que eles pensavam fazer. Então, a gente tem de ter equilíbrio, bom senso, para saber os momentos únicos na história em que, por acaso, você vive, como nós estamos vivendo, e que momentos que requerem soluções diferentes, ousadas, mas capazes de minimizar os efeitos indesejáveis. Com todo esse gasto de mais de 500 bilhões, o PIB este ano vai cair 4,5%, é o que se estima. É a maior queda desde o ano 1900. Eu olhei a série desde o ano 1900, não tem uma queda desse tipo. Imaginem se não tivéssemos feito o que acabamos fazendo, como é que essas consequências estariam repercutindo hoje. Professor, o senhor, além de um especialista, e por ser um especialista, fez parte de governo. Então, o fato de ter estado dentro de governo tem a noção de que muitas decisões precisam ser analisadas politicamente. O governo vai perceber isso continuando esse quadro que a gente tem de progresso da pandemia, de que a popularidade pode cair sem aquilo que fez com que a popularidade exatamente subisse nos meses anteriores. Essas decisões que serão tomadas em janeiro, que passam pela política, mas passam principalmente pela economia, tem que peso cada um dos lados na hora de o governo olhar e falar assim, falta exatamente um ano para entrarmos no ano eleitoral e aí sim as coisas serão definidas para um próximo mandato. Em que momento que as coisas se definem, em que peso tem cada um dos lados? Eu acho que o que vai decidir o que terá de ser feito e completamente diferente, por incrível que pareça, hoje, há alguns dias do começo do ano, nós estamos ainda sem mudar o que era para já ter mudado. Mas o que vai mostrar é a progressão de duas trajetórias. Uma é o desalento que vai imperar entre as pessoas que vão ficar sem qualquer apoio. Que agora acaba de haver um pagamento da última parcela, ela vai durar algum tempo. Na hora que a falta do dinheiro pesar de verdade, você terá um fator muito importante pressionando as autoridades que interferem no assunto, principalmente o Congresso e também o Judiciário. A outra coisa que eu acho que vai ser decisiva é o fato de que o governo não se empenhou para implementar um programa de vacinação efetivo. Nós vamos ver a cada dia que passa mais um país implantando o seu. Daqui a pouco, quase todos os países estarão evoluindo no seu plano de vacinação e nós aqui não teremos sequer começado. Então, esse é um movimento incoerente, um de perda para as pessoas mais necessitadas, e do outro, a falta de perspectiva de ter uma solução que dispense que se dê qualquer auxílio. Isso não vai deixar que as coisas demorem muito. A dinâmica política é só passar a semana dos feriados, ela vai atuar, depois vem outra coisa complicada, que é a eleição da presidência da Câmara e do Senado. Isso são todas decisões muito importantes. Então, vai construir um caldo político efervescente que poderá, espero que não, até, vamos dizer assim, jorrar muita fogueira para tudo quanto é lado, e aí sim, numa situação limítrofe, as forças se reorganizam, tomam decisões,
mas não vai demorar muito, não poderá demorar, não haverá tempo. É não ter vacina contra o aperto e a piora da situação das famílias mais necessitadas. Professor, dentro desse caldo político complicado que o senhor cita, fim de ano, eleição de presidente da Câmara e do Senado, o senhor vê algum clima para que uma medida emergencial seja votada agora no curto prazo? Recesso? Vai tudo depender, tudo vai depender do acordo político que for feito. Você precisa, nessa hora, uma liderança crível, que não haja muita discussão sobre a sua legitimidade. Enfim, é preciso ter um governo, de fato, um bom governo para assumir a liderança do processo, mobilizar todas as forças e dizer, olha, temos de fazer isso e o caminho que encontramos aqui do ponto de vista jurídico é esse. Vamos fazer, porque eu não vou deixar as pessoas mais necessitadas morrerem no meio da rua, no meio de uma crise como essa, em que as mortes aumentam todos os dias, os casos aumentam, e as pessoas não vão ter como se sustentar. Professor Raul Veloso, ex-secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento. Professor, sempre um prazer ouvi-lo. Muito obrigado, por estar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado pela oportunidade. Um abraço.